Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a Parashá Bihalotcha, que significa quando ascenderes ou quando subires. Nessa Parashá, irmãos, nós vamos começar falando sobre o acendimento da menorá. E aí, eu gostaria de mostrar algumas coisas para os irmãos aqui, que eu acredito que são muito interessantes, porque é dada uma ordem a Aharon, para que ele acenda a menorá do shamash, que é aquela vela que vai no meio, para as pontas. O que isso significa? Isso significa que além do shamash ser a peça mais importante da menorá, ele é o que sustenta a menorá. Então, quando nós tomamos o shamash, nós temos uma alusão muito interessante com os 7 dias da criação. E o shamash, ele é o quê? O Shabat. Por quê? Porque ele sustenta toda a criação. Então, uma coisa muito interessante, irmãos, é que para acender a menorá, a gente tem que estar próximo da Torá. Nós não podemos estar distantes da palavra do Eterno para a gente poder acender a menorá. Porque a menorá, ela simboliza o fogo do Senhor dentro de nós. E a própria Torá, no livro de Levítico, ela diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esse altar é o nosso coração. É necessário que haja um fogo ardendo da presença de Yeshua em nós. E uma outra coisa que é muito interessante, irmãos, é que o nosso querido irmão Aharon, ele era um pacificador, ele era um conciliador. Qual é o trabalho de Aharon? Além de ser o Kohen Gadol, de cuidar da espiritualidade do povo, ele cuidava para poder reconciliar as pessoas, para poder aconselhá-las. Então, qual era a sua função? Ele pegava e acendia de volta o fogo da Torá no coração dessas pessoas. Quantas pessoas estão com os seus fogos apagados ou prontos para se extinguirem? E nós necessitamos levar esse fogo para eles e acender esse fogo, fazendo com que essas pessoas possam ser motivadas. Às vezes, irmãos, o que falta para uma pessoa poder decolar? Falta dar um empurrãozinho. E esse empurrãozinho é esse acender, esse levar a pessoa até a presença do Senhor, mostrar para ela a necessidade desse fogo estar aceso no altar, de retomar a vida com o Senhor, de poder guardar os mandamentos, de poder cumprir Shabat. Tem coisa melhor do que cumprir Shabat? Só quando é um Shabat Shabbaton, que é um Shabat e uma festa junto. Aí são 2 festas. Melhor do que isso que nós estamos vivendo é só no Olam Rabá, no mundo vindouro. E é por isso, irmãos, que nós vemos o seguinte: o judeu, o nosso povo, ele não é um povo, digamos assim, de cristal. Ele não é o povo do mimimi. É um povo de guerreiros. E isso mostra para a gente o seguinte, que a gente não precisa aqui tratar com criança, nós tratamos sempre com adultos. Por quê? Porque nós entendemos a relação que nós temos com Yeshua. E nós compreendemos a nossa função dentro do corpo do Mashiach. E nós somos aqueles que carregamos as luzes. Nós somos aqueles que vamos acender a tocha do outro. Nós tivemos aqui numa ocasião uma festa de Hanukkah, e quando nós fizemos Hanukkah, no último dia, nós pegamos a Hanukkah e acendemos uma série de velas, e acendemos as velas que estavam nas mãos dos irmãos, simbolizando que aquele milagre de Hanukkah ia acender na vida de todo mundo. O que o Senhor quer de mim e de você hoje?
que nós possamos entender o que Aharon estava fazendo. Ele ia no chamash, o chamash estava aceso, ele pegava o fogo do chamash e acendia as demais velas da menorá. Irmãos, o Shabat é esse fogo, o Shabat é esse tempo que nós precisamos refazer a nossa vida em comunhão com o Senhor, em comunhão com a nossa família, para nós podermos então levar isso para outras pessoas. E isso não é difícil de fazer, mas nós temos que cumprir. Nada mais vitorioso do que obedecer. E os irmãos já experimentaram o poder da obediência. E a Torá, irmãos, ela é muito rica quando ela fala disso para a gente, porque ela fala da menorá, e a menorá é muito interessante, porque a menorá, ela foi concebida onde? Pode falar no microfone, por favor. Os irmãos já estão até acostumados, né, com isso. Vocês veem, eu falo aqui, o pessoal tem hora que entope aí, dá aquela parada. No céu. No céu, muito bem, a menorá está ali, os irmãos aqui não estão vendo porque ela está de lado aqui, mas a menorá, ela foi concebida no céu. O que significa? Que esse é um símbolo que tem na eternidade e foi criado na eternidade com um objetivo. Então, quando a gente olha para a menorá, nós não estamos olhando só para um símbolo, nós estamos olhando para algo que é profético, que foi concebido pela mente do Criador no céu, para trazer uma revelação para nós na terra. Por que são 7? 7 lâmpadas. Diz respeito à criação, os 7 dias da criação, irmãos. A criação está toda ali. Nós temos ali a plenitude daquilo que o Eterno vai fazer, porque, novamente, repetindo, 7 não é perfeição, é plenitude. Então, quando nós estamos falando disso, irmãos, nós estamos percebendo o seguinte, que Aharon teve a honra de acender, ele cuidava da luz. E essa luz tinha que ser levada para os demais irmãos. Aharon era o Kohen Gadol. Quem é o nosso Kohen Gadol? Yeshua. E ele é o quê? Or HaOlam, a luz do mundo. Assim como Aharon cuidava da luz, Yeshua é a luz. E é muito lindo a gente ver isso, que ele, quando entra na nossa vida, ele traz para a gente o quê? Plenitude. E ele diz assim para Aharon: acenda, suba para você acender, para você colocar fogo na menorá. Nós precisamos subir para a presença dele, nós precisamos estar mais perto dele, nós precisamos olhar e dizer assim: eu quero a luz dessa presença, eu quero a luz dessa glória na minha vida. Por quê, irmãos? Porque há uma ordem para que a lâmpada seja acesa. Nós não podemos deixar que a lâmpada do nosso coração se apague. Inclusive, tá? Há uma alusão lá no livro de Provérbios, que a alma do homem é a lâmpada do Eterno, e essa nunca se apaga, nem aqui e nem na eternidade, porque um justo, quando ele morre, na realidade ele não morre, ele é promovido à eternidade, aí é que ele está vivo de verdade. Isso aqui para nós, irmãos, é só um treinamento, mas a vida mesmo que está dentro de nós, que é a luz do Eterno, que é a lâmpada do Eterno, essa vida ela vai ser manifesta na eternidade. Eu não sei se você já teve a experiência de você estar em algum lugar e alguma pessoa falar para você assim: nossa, eu estou vendo uma luz tão bonita em você. Você sabe que luz é essa?
é o próprio Yeshua em nós. Essa luz, ela não pode ser ofuscada, não pode esconder. E Yeshua disse que uma luz, você não coloca debaixo de uma mesa, você não oculta a luz, ela tem que ficar num lugar alto para iluminar as demais pessoas. Você entendeu que quando o Senhor toma a minha vida e a sua, como nós somos uma figura da menorá, nós devemos brilhar para que outras pessoas possam receber daquilo que nós temos. A luz, irmãos, ela expulsa quem? As trevas. Você entende que quando nós chegamos num lugar, são as trevas que têm que sair e não a gente? Você entendeu isso? Aqui tem um princípio espiritual de domínio. O Senhor, quando Ele criou Adão, Ele falou assim: eu te dou domínio sobre a terra. Os animais, tudo que tem aqui, você vai dominar. Lembre-se que Adão, antes de pecar, tinha um corpo completamente feito de luz. Olhe só o que nós estamos aprendendo aqui hoje. Essa luz que o Senhor colocou em Adão é o reflexo da própria glória do Criador. Se Adão não tivesse pecado, hoje nós estaríamos aqui sentados, não ia precisar de lâmpada aqui em cima, porque nós teríamos luz própria, ou o que Rabino Shaul chama de corpo glorificado. Nós seríamos luzes ambulantes. Olha que interessante, irmãos. Por isso é muito profundo quando nós pegamos, por exemplo, a menorá e olhamos para ela. Fica parecendo que é um símbolozinho qualquer. Não. Ele é um símbolo que remete, inclusive, à plenitude do Espírito do Eterno. Lá está escrito no profeta Isaías. Ele fala de 7 manifestações do Espírito do Eterno em nós. E isso estaria numa Mashiach. E Yeshua teve isso em abundância, na plenitude. E as coisas com Yeshua, irmãos, eram tão lindas, que todas as vezes que Yeshua chegava em algum lugar, e os demônios estavam presentes ali, os demônios tremiam, e tinham que sair. Qual foi o demônio que resistiu Yeshua? Teve um caso que Yeshua, é engraçado a gente lembrar, né, das coisas que Yeshua fez. Teve um caso que ele estava andando com os discípulos, ele chegou perto de um lugar onde tinha um cemitério. Aí saiu um camarada do meio dos túmulos, nós conhecemos ele como endemoniado gadareno. E o demônio começou a falar com Yeshua e falou assim: ó, o negócio inclusive é o seguinte, eu sei que você veio aqui antes da hora, não manda a gente embora não, tá? Esse território aqui é nosso e tal, mas ó, deixa a gente entrar na porcada aqui, para a gente poder ir embora. Como é que Yeshua expulsou o demônio? Vai. Você entendeu a autoridade que nós carregamos? Porque Yeshua disse que nós faríamos os mesmos sinais e ainda maiores. Nós carregamos isso em nós. Há uma autoridade para quem é obediente. Não tem que fazer força. Aí eu vou para o profeta Zacarias. Nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe quem é o Senhor dos Exércitos? Em hebraico é Adonai Tsevaot. O Senhor das hostes celestiais. É o comandante dos espíritos celestiais que entram em guerra. Ele está conosco. Você entendeu como a menorá é linda? Então quando você olha para uma menorá, você está olhando para um símbolo que é vivo, que fala da nossa vida, que fala daquilo que deve estar em nós, esse fogo, essa presença, essa coisa gostosa. Para nós termos condições de olhar e dizer assim: eu quero ser essa menorá na
plenitude, não só do fogo, porque ela leva também azeite, então nós precisamos de azeite. E lembra que é o azeite da primeira prensagem, que é aquele mais fino, é o melhor azeite que tem. Que quando a menorá era acesa, a luz que emanava dela era muito clara e muito nítida. A nossa luz tem que ser clara, nítida. Não pode ser outro tipo de luz. Isso é muito importante, irmãos. O fogo tem que arder em nós. E as pessoas precisam desejar aquilo que nós temos. Por que Aharon era tão querido em Israel? Porque era um homem que era conciliador. Nós vamos chegar lá, mas eu vou adiantar para você. Só voltar um pouquinho, Rabino. Essa palavra bear, loterra. Na verdade, todas as mulheres aqui sabem que a gente faz a bênção em hebraico do Shabbat. Sim. Só que quando a gente fala bênção, a gente fala lehadlik nershel Shabbat. Nós estamos acendendo a vela do Shabbat. Sim. Só que aqui não é lehadlik. Aqui é subida. Alô, né? Alô. Loterra, né? Berra, loterra. Quer dizer, então toda vez que a gente acende a menorá do outro, a gente está subindo. Está subindo, exatamente. Né? Há uma subida também para a nossa vida. A gente contamina o outro com a luz, mas a nossa vida também está sendo uma subida. E essa palavra é a mesma do holocausto, o Olã. Exatamente. Não é? Que o Olã, o que era o holocausto? Era a queimada do animal todo, que subia diante da terra com um cheiro suave. É a mesma palavra usada para o animal, aqui, né, para queima do animal. Então, assim, é muito interessante esse lado da gente se amenorar, mas quando a gente acender o outro, a gente sobe também espiritualmente, a importância da gente carregar essa luz. É verdade. E a importância de nós acendermos a menorá do outro. Está com dificuldade? Vamos ajudar. Está precisando de alguma coisa? Vamos orar. Eu não sei isso. Nós ensinamos. Eu não sei aquilo. Arrumamos material para você. O que não pode é fazer o quê? É deixar passar isso aí, irmãos. Porque cada vez que nós acendemos a menorá do outro, como a Rebeca falou, nós estamos subindo. É como se nós estivéssemos naquele sacrifício quando ele sobe e vai até a presença do Eterno. Por isso é muito tremendo isso, irmãos. A gente entender isso e entender que a Torá é tão rica e tão maravilhosa no que diz respeito a isso. Quando Aharon, então, faz isso, o Eterno fala para ele assim: eu vou dar para você os levitas. Os levitas foram dados para Aharon para ajudá-lo no serviço. Então você vê, tem o sacerdote, o Cohen Agadol, e tem os levitas que dão suporte a ele. Então lembra que o levita ajuda desde pegar o sacrifício, cortar, deixar tudo certinho para colocar as partes em cima do altar, até o camarada que ia lá limpar o altar, catar a cinza do altar. Aí cadê os cantores, Rabino? Cadê os instrumentistas? Estão nesse meio aí. Mas convencionou-se chamar de levita só os cantores e os instrumentistas. São levitas. Não, eles são cantores e tocadores. Levitas é o conjunto. E a palavra Levi em hebraico significa juntar ou junto. Por quê? Porque quando aquela mulher teve um filho, ela disse assim: agora meu marido vai ficar junto comigo. Só que ele não amava ela. Entendeu? Então olha só que interessante. O que o levita faz? Ele fica junto do sacerdote para poder ajudá-lo. Por exemplo, os irmãos que me ajudam aqui, como é que eu podia chamar vocês? Levitas.
eu estaria ocupando a posição do sacerdote, entre aspas, obviamente, de uma forma figurada, e os irmãos que ajudam seriam os levitas. Vocês entenderam isso? Para vocês entenderem como isso é na Torá e como isso foi distorcido nos nossos dias, irmãos, que acabou que o pessoal tomou um termo por duas funções e colocou e travou naquilo ali. Não, levita é só isso aqui. Não. Inclusive a forma deles se apresentarem está errada. Os levitas, eles cantavam para o Senhor. Hoje o pessoal faz show. Nós já falamos isso aqui em outras porções da Torá. Não pode, irmãos. Isso é para o Senhor. Lá no quinto céu, tem seres celestiais que se especializam em cantar. Sabe para quem que eles cantam? Para o Senhor. Então você imagina que eles estão treinando lá na eternidade para cantar para o Eterno e para Yeshua. Agora, o levita ele faz o quê? Show. Como assim? De onde saiu essa ideia? Então, o levita ele foi dado para ajudar o sacerdote. Ele não tem ministério solo. Eu sozinho aqui vou fazer o meu. Não existe isso. Inclusive, vou falar até uma coisa para os irmãos que estão nos assistindo aqui agora, tá? Não tem levita mulher. Tá bom? Então, quem é levita? Homem. Cantora, gospel. E agora? Como é que nós vamos fazer com isso? Complicou agora, né, irmãos? Por isso, entender Torá, entender a palavra do Eterno, nos coloca numa posição na qual nós possamos fazer as coisas certas. Quem tem que fazer isso, tem que fazer do jeito certo. Então, quando nós falamos sobre isso, nós também temos que entender o seguinte: os levitas, para eles serem entregues, para estarem a serviço de Aharon, eles tinham que estar limpos. Então eles foram purificados, e eles fizeram uma outra coisa que tem escrito aí na Torá: eles raparam os pelos, além de se purificarem no mikve. O que significa isso? Significa que eles estavam como se fossem recém-nascidos. Que legal! Então, quando, por exemplo, o leproso, ele estava sendo reinserido na sociedade, o que ele fazia? A mesma coisa. Como se ele tivesse nascido de novo. Para cantar para o Senhor, irmãos, não é qualquer um. Tem que nascer de novo. Tem que ter pureza no coração. Para servir ao Senhor, tem que ter pureza de coração. A nossa kavaná, a nossa intenção de coração precisa ser diferenciada. Para a gente não fazer as coisas achando que está agradando ao Senhor, e na realidade nós estamos inflando o nosso ego. Se não fizer para o Senhor, não tem mérito nenhum. E aí? Fiz para mim. Ou você fez para mim, ou eu fiz para você. Não adiantou nada na balança do Senhor. Foi como se nada houvesse acontecido. Por isso, irmãos, é muito importante que nós entendamos isso, tá? Nós precisamos entender isso. Você lembra o seguinte: os levitas, eles eram consagrados publicamente. Números 8 e 9. Fará chegar os levitas perante a tenda da congregação e juntará toda a congregação dos filhos de Israel. Isso tem que ser público. Os atos do Senhor são públicos. Vocês entenderam isso? Não tem aquela coisa: eu vou fazer aqui com você,
vou te consagrar aqui, eu e você, acabou, quando depois eu aviso para todo mundo que você foi consagrado. Como assim? Aqui tem um padrão. Aqui está dizendo que é público. Isso não pode ser de qualquer jeito. Vamos separar alguém para o ministério? Então vai ser um negócio diferente. E tem que ser aonde? Está escrito aqui. Ajuntarás perante a tenda da congregação, Ohel Moed, o lugar, a tenda do encontro. Ou seja, tem que estar diante do Senhor e diante das testemunhas. Os irmãos entenderam que tem um padrão para isso? Não pode ser feito de qualquer jeito. Não adianta, irmãos, a gente não pode achar que isso vai fazer de qualquer jeito. Se você pegar o verso seguinte, diz que Arão oferecerá os levitas por oferta movida perante o Eterno, pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Eterno. Os levitas vão ser como se fosse um sacrifício que é entregue para o Eterno. Se eu ler esse texto aqui e interpretar ele literalmente, o levita pertence a quem? Então ele não tem mais vida, a vida dele tem que ser dedicada só para o... Os irmãos entenderam isso? Você tem que abrir mão de sua vida. Eu fui chamado para o ministério. Você tem certeza? Você quer abrir mão da sua vida? Você sabe o que significa isso? Eu sei, eu quero abrir mão da minha vida para servir ao Senhor. Então você está no caminho certo, porque é assim que tem que ser. A vida da gente acaba, você tem que abrir mão dos teus sonhos. Os irmãos entenderam isso? Então, na realidade, isso aqui é muito profundo, irmãos. Isso é um serviço ao Eterno, é uma entrega ao Senhor. Eu estou te entregando tudo. Eu entrego meu emprego, eu entrego meu sonho, eu entrego minha vida, eu entrego meu futuro, eu te entrego tudo. E aí, você fica na dependência dele. E uma outra coisa aqui, irmãos, quem é que cuidava dos levitas, além do Eterno? No microfone, por favor, me ajuda. O povo. Como? Trazendo os dízimos, ofertas, presentes. Vocês entenderam que se eles foram dados no lugar dos primogênitos, o povo tem a obrigação de fazer o quê? Cuidar deles. Um dos motivos pelos quais Israel foi para o cativeiro babilônico, sabe qual foi? Eles deixaram de cuidar dos sacerdotes e dos levitas. O Eterno falou assim: vocês não querem cuidar deles? Não tem problema não, vou levar vocês todos em cativeiro. Foi. E por quê? Porque descumpriu um mandamento da Torá. Simples assim. Irmãos, a obediência traz honra, a desobediência vara. O Salmo 23 é interessante, né? Porque tem um versículo que David Hamelech, o rei David, diz assim: a tua vara e o teu cajado me... Nossa! Ele gostava de apanhar, então? Não é que ele gostava de apanhar, é que ele sabia que quando a surra vinha, era para corrigir a rota e ele não se perder no caminho. Olha que interessante isso, irmãos. Por isso, quando nós atentamos para isso aqui, meu Pai, a gente começa a entender, fala assim: Senhor, eu quero viver uma vida diferente, mas eu quero viver uma vida de obediência ao teu padrão, para mim conseguir alcançar aquilo que está no teu coração. Alguma pergunta? Que eu vou mudar de assunto agora. Números 9, 1 e 2, então. E falou o Eterno a Moshe no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Pessah a seu tempo determinado. 2 anos que eles estão no deserto. A primeira Pessah foi celebrada onde? No Egito. Então agora eles vão celebrar a segunda. Então no deserto tinha o quê? Celebração de festa.
Eu não sei se você entendeu. Eles estavam ali celebrando a libertação deles. Ano após ano, eles celebravam tudo aquilo que tinha ocorrido no Egito. Por que o Senhor colocou que as festas são estatutos perpétuos? Que é para a gente não esquecer dos feitos dele no passado. O Senhor mudou? Se ele não mudou, isso significa que o que aconteceu lá atrás pode muito bem acontecer hoje aqui entre nós. Mas para isso acontecer, eu tenho que obedecer e, quando for a época da festa, celebrar no tempo determinado. Por que você acha que nós celebramos aqui as festas no dia que ela acontece? Você acha que já não teve gente que me falou assim, Rabino, mas a festa é no meio da semana? Eu digo assim, no meio da semana. Vai celebrar nesse dia mesmo? Eu falo, vai sim, é nesse dia, nós vamos fazer no dia. Porque cada festa tem um portal aberto. E nesse portal tem uma unção que desce relativa ao que está acontecendo na festa. Você acha que eu vou perder o portal aberto para celebrar no outro dia? Me ajuda aí. Não, né? Por isso nós fazemos no dia. Esse ano está sendo um ano diferente, né? A maioria das festas é no meio da semana. Inclusive Rosh Hashanah vai ser no meio da semana, uma quarta-feira. Preparem-se que nós vamos estar aqui no dia de Rosh Hashanah, na quarta-feira, celebrando. Entendeu? Eu tenho certeza que vocês vão vir e vai vir uma multidão para celebrar com a gente esse dia de uma grande virada. Por quê? Porque o Senhor disse, celebrem a festa nesse dia, porque nesse dia tem algo no mundo espiritual que você pode sacar para você usar. Porque você saca no espiritual e aplica no físico. Cumprir a festa faz o quê? Faz com que tudo aquilo que está ligado à festa se cumpra na nossa vida. E lembre-se, enquanto o Senhor está te abençoando, Ele está julgando alguém. Então lembra disso. A tua obediência julga a desobediência de alguém. O Rabino Shaul diz isso lá em 2 Coríntios. Não, se preocupe não. Só vamos celebrar a festa, vamos fazer a festa no dia, porque esse tempo determinado em hebraico é Moed, é um sinal combinado, é uma estação determinada, é uma festa designada. Então, no dia da festa, aquele que instituiu a festa aparece para festejar com a gente. Vocês vão entenderam isso? Gostoso a gente estar aqui no dia da festa e Yeshua está aqui com a gente. Olha que coisa tremenda. Por isso, amados, é a melhor coisa do mundo, é a gente poder entender e obedecer. Entendeu? E aí é muito gostoso a gente poder fazer isso e compreender que tudo aquilo que nós estamos fazendo é só aquilo que está escrito. Nós não estamos indo além do que está escrito. E é engraçado que a Brit Hadashah dessa Parashá é lá em Romanos 11, né, quando Rabino Shaul fala com os irmãos que estão fora, né, de Israel, aqueles judeus que perderam a sua identidade, e ele fala sobre incitar os judeus à emulação. O que é emulação? É você imitar. Entendeu? Eles ficarem com ciúmes. Então vocês imaginam que nós fazendo as festas aqui, o pessoal que não faz as festas fica com ciúme. Olha que legal. O Rabino Shaul falou disso. Ele disse assim, olha, não se esquece que você não pode se voltar, você é só ramo, não se volta contra a raiz não, fique junto com a raiz que é Israel, que é o teu povo, mas você foi enxertado, lembra disso, mas provoque ciúme neles. Seja tão judeu quanto ele, mas com um acréscimo. Você tem Yeshua. Aleluia. Olha que gostoso, irmãos. Então, isso é muito lindo a gente entender como o Senhor colocou as festas como um marco para determinar na história, para dizer assim, esse dia aqui, na história de vocês é importante. E por que eu digo na história de vocês? Porque os nossos antepassados estiveram lá,
Nós somos todos descendentes de judeus. Se os nossos antepassados estiveram lá, então nós estivemos lá através deles. O DNA é o mesmo. Entendeu isso? Quem que é a nação de Israel? Uma família, com 12 filhos. Um homem, 4 mulheres, 12 filhos. Tudo uma família só. Quando nós chamamos um ao outro, nós chamamos um ao outro de irmãos. Fala assim, é meu irmão em Yeshua. Mentira, é meu irmão de verdade, de DNA, de sangue. Só que cada um estava espalhado em um lugar e a gente foi se reunindo, está se conhecendo e se ajuntando. Mas a família é uma só. Entende isso, irmãos? Então isso é muito interessante, a gente parar para pensar e raciocinar, inclusive na nossa identidade. Nós carregamos uma identidade. Nós não somos um povo qualquer. Nós somos a nação tesouro. Os nossos sábios nos chamam de Am-Segulá. Uma nação tesouro. Uma nação que foi escolhida nos céus para poder fazer a diferença na terra e depois retornar como vitoriosos. Foi esse o propósito para o qual nós fomos escolhidos. Entendeu? Essa é a nossa história, é parte do nosso dia a dia. Nós somos assim. Alguma colocação, alguma coisa que há de ser dita, ou nós podemos mudar de assunto? Então vamos lá, Números 9:15. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até amanhã. Imagine, irmãos, 2,5 milhões de pessoas no deserto, o tabernáculo ele é montado e de repente vem uma nuvem que sobe agora e uma coluna de fogo no tabernáculo, ali, marcando naquele lugar a presença do Eterno. Uma pergunta, as nuvens, elas representam mais alguma coisa para você? Os caminhos do Eterno. Os caminhos do Eterno. A nuvem, irmãos, o David Hadashah está dito que o Filho do Homem vem sobre as nuvens do céu, elas são como a carruagem do Eterno. Olha só que interessante. Se elas são a carruagem do Eterno, elas estavam em cima do acampamento. Além de tudo que eu já ensinei para vocês, hoje eu quero mostrar uma outra coisa. As carruagens do Eterno estavam estacionadas aonde? Em cima do acampamento. Eu estou pegando uma palavra, te mostrando para você poder raciocinar. Olha só que coisa interessantíssima. Por que você acha que quando a nuvem saía, eles saíam também? Porque quem estava guiando ele eram estas carruagens do Eterno. Por isso, não faça nada se a nuvem não se mover. Enquanto a nuvem do Senhor está sobre a sua vida, só se mova quando ele falar assim, vamos sair agora. Eu quero te levar para tal lugar, XYZ, porque eu tenho uma obra para fazer ali. Uma outra coisa, irmãos, tinha uma coluna de fogo, de cima do tabernáculo até os céus. É uma coisa interessante, irmãos, porque isso é uma conexão da terra com os céus. Você imagina o privilégio que eles tinham de estarem ali e estarem conectados com o céu o tempo inteiro? Você entende que hoje as nossas orações, elas passam pelas mãos dos anjos, que levam até a eternidade, para o céu poder ouvir e responder? Tudo que eles diziam ali, já chegava direto para o Senhor. Você entendeu a diferença, o privilégio que eles tinham ali? Só que o que aconteceu? Eles se acostumaram com a glória. É só uma nuvem, é só uma coluna de fogo.
Eles banalizaram aquilo que era sagrado. Nós nunca podemos nos esquecer de quem é o Senhor e daquilo que Ele fez por nós. Nós não podemos dizer assim, foi só um livramento, foi só uma bênção que eu recebi. Não. Foi só um milagre. Como assim? A gente tem que olhar e falar assim, uau, foi mais uma bênção, foi mais um milagre. Tem que levar isso a um patamar de alegria e de gratidão. Queria eu poder ter uma nuvem lá em cima de casa, né, Rebeca? E uma coluna de fogo visível, eu digo assim, visível, não invisível. Invisível eu já tenho, mas eu digo visível. Os irmãos entenderam? Aí você pode estar perguntando, como assim, Rabino? Como que você está dizendo que tem um negócio invisível lá? Tem. Quando nós nos mudamos para lá, eu tive uma visão que em cima da minha casa tem um leão de pé rugindo. Está lá, guardando a minha casa. Eu estou aqui ministrando, ele está lá guardando. Lembra da música que nós cantamos? Não dormite, não dorme o guarda de Israel. Tremendo isso, né? Por isso, a gente não pode banalizar isso aqui. A presença de Yeshua, ela tem que ser reverenciada, tem que ser desejada. Nós temos que falar assim, Senhor, eu quero isso. Para pensar, irmãos, dos discípulos, no privilégio que aqueles 12 homens tiveram, e um jogou fora, misericórdia, o privilégio que eles tiveram de andar com Yeshua, de poder sentar do lado dele e falar assim, Yeshua, vem cá, me explica aquele negócio assim, assado, fala comigo aqui. Ou fazer como Yohanan, deixa eu deitar aqui no seu peito para ouvir seu coração. Eu não sei se você entende o que eu estou te falando. O privilégio de poder estar com ele, fisicamente, a presença dele. Irmãos, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro que pague. E aí, irmãos, eles tinham aqui algo espiritual, mas o espiritual que não era só espiritual, que tinha algo mais. Então você imagina tudo isso, e eles podiam olhar para cima e falar assim, o meu Senhor está aqui comigo. E eles ainda reclamavam, pecavam, desculpe a palavra, enchiam a paciência do Eterno, de Moshe, vendo o milagre acontecer, diuturnamente, e ainda ficavam, E aí eu entendo, por que o Senhor bateu? Eu acho que ele devia olhar do céu e falar assim, será que vocês não estão entendendo, não, quem sou eu? Vocês não estão entendendo que vocês estão aqui, vocês comem, bebem, não têm enfermidade, eu estou protegendo vocês, não tem um escorpião, uma aranha, uma formiga, não tem nada, só a minha presença. Senhor, bendito, todo poderoso. E uma coisa, né, Rabino, que eles não perambulavam sem rumo, né? Eles não estavam se rodeando aquele deserto sem rumo. Não, ali eles estavam sendo guiados. E eu até não sabia onde tinha que parar, as paradas deles. Cada parada era uma prova para saber o que estava dentro do coração. Que às vezes a gente acha, puxa, Deus mandou para tal lugar. Mas é porque o Senhor está provando o nosso coração também, para saber o que está dentro do nosso coração. É verdade. Porque é fácil a gente falar de crer no Eterno e que tem fé, não é? Outra coisa, quanto mais perto você está de alguém muito tempo, mais você tem chance de entrar em discórdia. E era o que eles faziam, porque como o Eterno estava muito perto, eles entravam em discórdia com o Eterno, né? Porque acostumaram que nem olhavam mais para o céu, né? A nuvem já estava ali, nem lembrava que estava de noite mais, que a coluna já iluminava tudo, nem falava assim, puxa, não tem escuridão para nós. Não existia escuridão para eles, né? Não.
Então, assim, a gente acostuma, né, com aquele mover ali e você acaba não dando mais valor. E você falou uma coisa, Rebeca, que eu quero acrescentar algo aqui, porque eu estive no deserto também, à noite. À noite acontece um fenômeno chamado inversão térmica. De dia é muito calor, de noite é frio, com vento. Frio com vento é outro detalhe. O que a coluna de fogo fazia? Não só provia a luz, mas provia calor. Irmãos, sabe como é que chama isso? Amor. Alguém cuidar. Isso é mimo, irmãos. É ter um aquecedor no deserto, à noite. É ter um ar-condicionado durante o dia. A Torá oral, né? O Midrash diz que as roupas deles eram lavadas pela nuvem de glória. Por favor, irmãos. Daqui a pouco eu vou falar do maná, da comida. Mas eu estou querendo que nós possamos entender que, como a Rebeca disse, eles eram guiados pela nuvem, tá? Então, Números 9 e 18 fala isso, segundo a ordem do Eterno, eles partiam. E iam e ficavam o tempo que era necessário. E ninguém reclamava. Porque tem uma outra coisa aqui, já imaginou? Eles ficavam uma semana, um mês, 2. Já imaginou você armar a sua tenda? Homem, meu irmão, olhe para mim, você armar a sua tenda, sua mulher colocou tudo certinho, depois de uma semana você fala assim, amor, junta tudo que nós vamos embora. Como assim? Acabei de arrumar minhas coisas aqui. Nenhuma mulher reclamou, não tem registro na Torá de mulher reclamando, porque as mulheres entenderam o que estava acontecendo. Olha só que lindo isso, isso é lindo, irmãos. Para pensar nisso. E outra coisa, irmãos, você não vê as mulheres se rebelando. As rebeliões são dos homens. É o contrário. Lá no Jardim do Éden foi Eva que levantou para fazer o estrago, né, que fez. Agora no deserto são os homens, misericórdia. Senhor. Estão entendendo? E esse mal está vindo até hoje. Quantas vezes os homens se levantam para provocar rebeliões em congregações, igrejas, sinagogas, para dividir. E é engraçado, irmãos, a gente percebeu um outro detalhe. O nosso povo foi chamado para a gente poder se reunir, não para se dividir. De onde vem a divisão? Alguém falou, pode falar no microfone? Fala aí, Rebeca, o microfone. De onde vem a divisão? Fala para o pessoal. Do inferno. Do inferno, irmãos. Do inferno. Por quê? Quando o inferno divide, ele quebra a comunhão. Rebeca falou uma coisa que é muito interessante. Quando você está muito perto de alguém, você tem a tendência de entrar em choque com aquela pessoa. Ou você faz o contrário. Ou você tem uma comunhão profunda com ela. Seja assim conosco. Seja assim conosco, né? Seja assim conosco. Salmo 133, ele anotou, Manaí. Com certeza, que seja assim conosco, irmãos. Porque enquanto a gente estiver em comunhão, em unidade, a bênção desce. E ela é como o óleo. Olha o óleo de novo aparecendo aqui, como na menorá, que vai descendo sobre a cabeça, e vai passando pela barba, até as vestes de Aharão. Esse óleo, ele era derramado no dia em que ele foi ungido, consagrado, separado para o ministério. Todas as vezes que esse óleo é derramado sobre nós, é como se fosse um momento de separação para nós, um momento em que a presença dele está sobre nós, para poder fazer o quê? Trazer para a gente alegria. Aleluia. Por isso é tão bom obedecer, irmãos. Por isso é tão tremendo a gente poder falar assim, eu quero obedecer, eu quero
eu escolho obedecer, em nome de Yeshua. Vou dar um pulo aqui, irmãos, por causa do nosso horário. Eu vou colocar uma coisa agora. Números 10, verso 12. E os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas do deserto de Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Irmãos, eles pararam num lugar que estava a 3 dias de jornada do Sinai. E eles ficaram aqui nesse lugar, e no próximo capítulo nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma rebelião. Eu acabei de falar sobre isso. Uma rebelião. E por que houve esta rebelião? Porque eles começaram a pedir carne. Irmãos, olha só que coisa terrível é essa. A gente tem aqui uma escritura que mostra para a gente que esse povo que estava reclamando, eles são chamados aqui de vulgo, entendeu? E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Essa palavra aqui, ela está ligada, sabe o quê? A concupiscência da carne. Eles tiveram um desejo carnal e começaram a reclamar daquilo que eles tinham. O que eles tinham? Tudo isso que eu falei. Tinham água que brotava da rocha, e a rocha é o próprio Messias, e tinham maná. Só que para eles isso não era suficiente. Então, qual foi a reclamação deles? Eles disseram assim: quem nos dará carne a comer? Vou lembrar para os irmãos uma coisa: o maná tinha sabor de carne, tinha o sabor que você quisesse. Hoje, nos nossos dias, era sabor de batata frita, sabor de pizza, sabor de lasanha, churrasco. Eita glória, o negócio está ficando bom aqui. Os irmãos entenderam? Tinha o sabor que você quisesse. Um caldo de 4 queijos. Olha. Nós estamos com fome já, né? O negócio está pegando. Então, e eles perguntaram: quem nos dará carne a comer? Só que isso não foi o pior é o que vem agora. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. De graça porque eram escravos. Era de graça? Lógico que não. E lá eles não tinham compromisso. Aqui eles têm. Compromisso do quê? De obedecer. Mas de obedecer o quê? Algum mandamento aqui é difícil de obedecer? Vocês vão ter que dar uma pirueta tripla, e depois da pirueta tripla vocês vão ter que andar aí de joelho durante 5 minutos para vocês chegarem no tabernáculo, e lá eu vou dar as coisas para você. Era esse o mandamento? Não. Irmãos, preste atenção, que aqui tem a mão de Satanás, fazendo esse povo murmurar, porque a murmuração gera divisão. O contrário da comunhão. Abre a boca para falar mal, o Eterno ouve. Irmãos, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Eles falam assim no verso 6, números 11 e 6. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Você sabe o que foi descoberto pela ciência?
que nós comemos com os olhos. Por exemplo, quem tem restaurante ou self-service, ele tem aquele rishon do self-service, e depois tem as outras comidas. Por que eles ordenam por cor? Vocês não sabem disso, né? As coisas mais fortes vão despertando o apetite e você vai colocando no prato. E geralmente eles usam um prato grande. O prato que tem no self-service é maior do que o prato que nós comemos em casa. Então, qual que é o objetivo? Coma muito. Porque você come com os olhos. Eles estavam comendo maná com os olhos. E era sempre a mesma aparência, mas o sabor variava. Só que eles não estavam preocupados com o sabor, estão preocupados com a aparência. Olha que coisa terrível, irmãos. E outra coisa, eles disseram assim, mas a nossa alma se seca. Como assim a nossa alma se seca? O que eles estavam querendo dizer com isso? Que para nós não tem satisfação nenhuma, emocionalmente falando, comendo esse negócio. Por favor, no microfone. Ele era também espiritual, então o nível dele era para os espirituais. Os carnais não conseguiam lidar com o maná. Era um nível muito alto, tanto que eles não faziam, não iam ao banheiro, né? Não faziam as fezes com o maná. O maná ele entrava e tudo era absorvido pelo corpo. Então, os irmãos entenderam isso? Imagine você comer algo que te faz bem, só bem. Tem proteína, vitamina, todos os nutrientes que o seu corpo precisa estão ali, você não precisa jogar fora. Por que nós vamos ao banheiro? Porque tem uma parte do que nós comemos que o nosso corpo não processa. Se ele não processa, ele precisa colocar para fora. Os irmãos entenderam? O maná não tinha isso. Como é que ia ter banheiro para 2 milhões e meio de pessoas? Ia arrumar uma casinha para eles? Irmãos, deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Eles não estavam rejeitando o maná. Vou mostrar para vocês o que eles estavam fazendo agora. Lá na Brit Hadashah, Yeshua diz assim: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem era o maná? Como é que eu posso comprovar isso no hebraico? A palavra maná em hebraico é manhu. Ru em hebraico significa ele. Como é que traduz? Quem é ele? O maná então era uma pessoa que fazia bem para eles, que dava força, vigor, energia. E eles falaram assim, mas agora a nossa alma se seca. Como pode se secar se tem uma pessoa te fazendo bem dentro de você? Só pode acontecer isso para quem é rebelde, quem é desobediente. E aí a pessoa reclama: eu quero carne, eu preciso de carne, eu não quero maná, eu quero carne para o meu organismo poder jogar fora, porque vai ter uma parte que ele não vai processar, o maná não. Irmãos, vou fazer uma analogia aqui, rapidamente. Se uma pessoa rejeita aquilo que é espiritual e quer aquilo que é físico, ela é o quê? No nosso jargão, no linguajar da Bíblia, ele é carnal. Muito bem. Se a pessoa é carnal, ela não consegue se alinhar com as coisas espirituais. Pega o microfone, por favor. Igual o irmão de Jacó, Esaú, carnal. Exatamente. E uma coisa que o irmão falou que é interessante: Esaú. Esaú era um caçador.
a carne de novo. Vamos parar para pensar nisso. E qual era o prazer de Esaú? Ver o animal morrer. O Midrash diz isso. Olha só que coisa. E enquanto Jacó ficava na Yeshiva estudando Torá, ele ia caçar, porque isso dava prazer para a carne dele. Ele matar o animal e ver o animal morrer. Os irmãos estão entendendo que esse povo aqui, que eles chamam, a Torá chama de Erev Rav, eles estão aqui no meio, eles estão incitando outras pessoas a se rebelarem, porque isso aqui, irmãos, falando num outro linguajar aqui, é a maçã podre no meio das outras maçãs, contaminando as pessoas, e vai lá e... Você está vendo que esse maná está com gosto? Eu não estou gostando desse maná, mas o que você acha? Você não acha que a gente podia pedir uma outra coisa, uma carninha assim, um boizinho, um negocinho? Vamos pedir um frango aqui, um negócio assim para poder... Rabino, mas hoje tem esses dois grupos, né? Por exemplo, vamos falar assim, nós vamos convocar os irmãos assim, convocar as pessoas para orar. Vem meia dúzia de gente. Nós vamos fazer um churrasco e é de graça, com tudo pago. Vai lotar. Porque tem mais carnal do que espiritual. Porque o espiritual é o banal. Nós vamos fazer um tempo de oração. Vai chorar, vai ajoelhar, vai pôr pano de saco, vai pôr cinza. Esse é o banal. Agora vamos fazer churrasco. É verdade, né? Esse eu quero, esse eu quero. Porque as pessoas estão mais com a tendência para o Egito, né? Eu quero voltar para o Egito, eu quero comer as comidas do Egito. A gente estava vendo aqui a festa junina aqui, estava lotado, os estacionamentos lotados, é caro, entrar lá dentro custa também, que você vai comer, lotada a cidade. E a congregação, com pouca gente, as igrejas com pouca gente. Então, assim, isso aqui não é diferente do dia de hoje. É verdade. Nós só mudamos os nomes, mas as diferenças são iguais. É verdade. Né? E um outro detalhe naquilo que você falou, Rebécia, que é muito interessante, né? Que as pessoas, elas hoje, elas buscam a sua conveniência. Sim. Né? O que é bom para mim? O que eu acho que é bom para mim? Eu acho que isso é bom. Tem muito achismo. Ao invés de ir buscar na palavra e olhar na palavra e dizer assim, peraí, o que é bom para mim aqui na palavra? Por que eles estavam fazendo isso? Porque eles já não queriam mais andar no deserto, eles queriam voltar para o Egito. Isso vai acontecer várias vezes na Torá, e aqui é só o segundo ano, tem mais 38. A caminhada ainda é longa, aqui é só o princípio, já está desse jeito aqui. Então, as pessoas realmente, a gente precisa parar para pensar o seguinte, que tipo de pessoa eu quero ser? Eu quero caminhar aonde? Para onde e com quem? Aqui tem um grupo escolhendo, o Erev Rav aqui, que vai morrer, entendeu? Eles vão morrer, e vão escolher fazer o quê? Reclamar, murmurar, vão deixar o líder estressado, porque, irmãos, uma coisa que estressa um líder, né? Tem aqui o Djalma aqui, que já foi pastor e está aqui com a gente, foi líder. Quando alguém te desobedecia, fazia as coisas para irritar, você se estressava? Microfone? Sim, estressava sim, na hora. Indignado. E ficava por um bom tempo machucado com isso, né? E a gente se pergunta, o que eu fiz para eles fazerem isso? Sim. Você acha que Moshe não tinha esse mesmo questionamento que a gente teve? Você acha que Moshe não sentiu o que nós sentimos? Irmãos, por quê? Porque a gente ensina, fala. Aí a pessoa faz o contrário. Aí você fala assim, não, aí não dá para ser feliz, velho. Misericórdia. Como assim?
que esse Eric Rav, que eram os convertidos egípcios que estavam no meio do povo, incitando o povo, na verdade o desejo deles, segundo o Midrash, não é exatamente comer carne, porque eles poderiam abater algumas cabeças de gado para comer. O desejo deles era a carne, ou seja, o desejo de voltar até as práticas pecaminosas do Egito que eles praticavam lá. Lá eles não tinham mitzvah, eles não tinham mandamento, lá eles não tinham que fazer uma abrahá, uma bênção antes de comer, lá eles tinham uma vida dispersa, e agora eles estavam no meio de um lugar onde tinha uma vida onde se orava, se fazia bênção, onde não se praticava o pecado, onde se tinha a mitzvah, e eles não queriam isso, porque eles eram carnais, eles estavam ali no meio, mas eles eram carnais, como o Rabi citou várias vezes a carne, mas também entra na carne do pecado, do desejo de cometer os pecados carnais. Sim. E isso, a gente conecta isso lá com 1 João 2, 16, 17, que diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Elohim permanece para sempre. Uma coisa interessante que o Djalma acabou de falar: no Egito tinha os deuses egípcios, ou seja, eles estavam a serviço dos demônios. Aqui não tem demônio, aqui tem o Eterno. Eu estou cansado de servir o Eterno. Sabe o que vai acontecer? Eles vão morrer e vão para o inferno. Não, irmãos, não dá para a gente alisar e falar assim: ah não, quem sabe na última hora eles tiveram uma oportunidade. Não tem não, irmãos. Você vai ver aqui o que vai acontecer. Mas as máscaras caem. As máscaras caem, com certeza caem. Aqui eles estão revelando quem eles são. No meio da congregação, no meio dos filhos de Israel, vão aparecer agora esse tipo de pessoas. E agora eles vão dar a cara a tapa. Ai, mas eu queria tanto uma carninha do Egito. Não, eu queria pecar. Eu queria fazer as coisas erradas mesmo, porque o pecado é gostoso. Então fique pecando, faça o que quer, peque. Mas depois, Rabino Shaul diz que apaga o prêmio do pecado, como ele chama, né? Na nossa tradução está escrito salário, é a morte. Morre e vai para o inferno. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. É agora? Não ama pecado, não ama fazer as coisas erradas? Não é isso que eles querem fazer? Estão induzindo outros ao erro. Eles estão indo para o inferno e levando outras pessoas junto com eles. Gente, misericórdia. Será que a gente para pensar no que está acontecendo? Ah, irmãos, é difícil. Rabino, Oi. posso fazer uma colocação? Por favor. Então, existe uma doença moderna que se chama depressão. Todo mundo conhece. E eu faço uma relação, naquela época e nos tempos de hoje. A depressão, ela existe acho que desde aquela época. Por quê? Esse problema está ligado ao lado espiritual. Eu, pelo menos, visualizo isso, porque as pessoas que são depressivas, elas buscam no corpo, no físico, ficarem bem. E elas vão para a academia, elas querem ficar bonitas, querem ficar formosas, mulheres, homens, né? E reclamar. Não, nunca estão satisfeitos. E o pior de tudo, depois que conquistaram a formosura, a beleza, né, o status, elas ainda o quê? Não são felizes. Elas estão insatisfeitas com elas mesmas. Umas se matam, né? Conheço pessoas que se mataram, enfim, né? E já não é questão de dinheiro, é uma questão de espírito espiritual. É verdade. Ela está pobre e ela está fraca. Então, essa questão da depressão, ela é muito assim, vamos falar assim, é muito importante a gente discutir, até ficar repensando, porque às vezes dentro da própria igreja, né, a gente encontra pessoas depressivas, porque elas não estão fortalecidas espiritualmente. Porque nada justifica alguém que conhece a palavra de Deus, vamos falar assim, cometer um suicídio, fazer uma loucura, explodir pessoas, enfim, fazer loucuras. Por quê? Porque ela vive, né? Ela está em comunhão, ela está com o espírito forte, né? Está com a luz. Então, hoje a gente vê muitas pessoas reclamando e eu vejo que essas pessoas vão buscar onde? Em vários lugares. Às vezes numa reunião
Edson falou, né, numa festa para se tornar feliz, para ficar bem, ou uma academia para ficar bonito, ficar com o corpo, né, com aquela estética toda, ou no salão de beleza, ou comprando roupa no shopping, enfim. Mas não na casa do Senhor. Mas não buscando no lugar certo. É verdade. E no meio daquele povo, eu não estive lá, mas eu faço as minhas, né, analogias aqui. Tinha muita gente depressiva ali. Com certeza. Com certeza. Essa doença não é moderna. Ela vem há muito tempo, né? Verdade. E como você disse, Mauro, é uma questão espiritual. Então os demônios estão por trás disso, incitando a pessoa a querer o prazer da carne para poder satisfazer a alma. Porque como a alma não está bem, como está buscando no lugar errado, não está achando. Então eu tenho que continuar buscando para mim poder tentar encontrar. E vai aonde? Por que você não faz tal coisa? Ah, por que você não vai em tal lugar? Ah, porque vamos lá comigo que a gente vai ver isso aqui. E nunca acha nada. E um detalhe, irmãos, que é importante a gente citar aqui. A glória do Senhor estava sobre eles. Eles são indesculpáveis. Eles não podiam dizer assim, ah, eu não sabia. Como a Rebeca disse, era só olhar para cima e falar assim, está ali a glória. Os milagres estão acontecendo diante de nós. Uma água brotando de rocha no meio do deserto. Como assim? E cadê essa água hoje? Por onde eles passaram? Sumiu. As fontes sumiram no deserto. Porque Rabino Shaul, lá no livro de Coríntios, diz que essa rocha que o seguia era o próprio Mashiach. Você imagina que o Messias chegava lá, o Moshe chegava onde tinha uma rocha, ele batia, ou ele dava uma ordem para a rocha e ela dava água. E hoje, no mesmo lugar, não tem água. Como que pode um negócio desse, irmãos? Se não for espiritual, como nós estamos falando aqui, quer dizer, essas pessoas enxergaram isso e não conseguiram assimilar algo que estava diante dos seus olhos. Por quê? Demônio trabalhando na vida. E não quiseram dar o braço a torcer. A gente até pode falar, né? Por isso que é importante andar no espírito, no sentido de eu estou ligado com as coisas espirituais. Esperaram tanto o Mashiach. Israel, desde que Adão pecou, Adão está esperando o Mashiach. Concorda, né? Mashiach esteve diante deles e os fariseus o que faziam? Ia para lá só para criticar. É verdade. Ah, você não lavou a mão, não sei o que, você é glutão, você não é demão, você é isso. Você tem Estava demônio. diante do Mashiach, aquilo que era o mais esperado pela nação, e não conseguiu ver o Mashiach. Aqui é a mesma coisa, estava diante do Eterno, com aquela nuvem enorme, aquela tocha de fogo, porque a tocha é Yeshua, lá em Isaías, né? Uma tocha acesa, né? Era o próprio Yeshua, estava diante, mas não via, não conhecia e não se relacionava. A pior coisa é quando a gente acha que está com comunhão e não está. A gente perdeu a comunhão, você não tem assunto mais. É verdade. Não se relaciona mais com aquilo, né? É verdade. Quer dizer, não se relacionava mais com a tua nuvem nem com a tocha. E entrou num nível de carne muito grande, né? A ponto de Moshe aqui, em Números 11, do 10 ao 15, é um texto grande, eu não vou ler. O Moshe ouve o povo chorar e fala para o Eterno assim, não estou aguentando não, me mata porque eu não aguento conduzir esse povo não. Olha o estresse aqui. E ele está no segundo ano, vou repetir, segundo ano. Olha só o que eles estão fazendo com o líder deles. A ponto de ele pedir para que o Senhor mate eles. Entendeu? Então, o que o Senhor vai fazer agora? Qual vai ser a providência que o Senhor vai tomar? Números 11, 16 a 18, o Senhor diz para ele ajuntar 70 homens para que eles estejam contigo, falando com Moshe, eu vou descer ali e falar contigo e vou tirar do Espírito que está sobre ti, porém sobre eles. E eles vão levar a carga do povo junto com você. Tá? E ele diz assim para o povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Então tem duas coisas que eu quero mostrar aqui. Primeiro, 70 homens. Isso aqui, dentro da tradição judaica, é conhecido como Sanhedrin, ou Sinédrio. Sinédrio nasceu aqui. 70 sábios escolhidos para poderem fazer parte da elite de julgamento em Israel.
tudo era julgado pelas mãos deles, tudo passava pelas mãos deles. Lembrando que um dos discípulos de Yeshua tardio, Rabino Shaul, era membro do Sinédrio. Então ele era um Talmid Chacham, um discípulo dos sábios. Ele não era um cara qualquer, ele era da elite daquela época. Por isso o Senhor escolheu ele para pregar fora de Israel. Ele não era qualquer, ele tinha uma bagagem, irmãos, uma bagagem imensa para poder pregar. Só voltando aqui, quando o Senhor fala para Moisés assim: eu vou tirar do Espírito que está sobre ti, vou dar para eles, e eles inclusive vão começar a profetizar. Você vê que a unção, então ela pode ser impartida, ou seja, você pode pegar a unção e dividir com outra pessoa. É bíblico. E não é coisa do Novo Testamento, não, da Brit Hadashah, é da Torá. Na Torá nós temos este princípio. Uma outra coisa, tem outro princípio aqui de administração: delegue a autoridade, não faça as coisas sozinho. Por isso, irmãos, aqui na congregação nós damos oportunidade para vocês fazerem as coisas e chamamos vocês para participarem. Por quê? Porque é um princípio de Torá. Ninguém cresce sozinho, a gente cresce quando a gente interage e busca soluções juntos para que nós possamos alcançar aquilo que está no coração de Yeshua para a nossa congregação aqui. Uma outra coisa, irmãos, há uma palavra profética de Moshe, vinda do Eterno, dizendo assim: manda esse povo se santificar, porque amanhã eles vão comer carne. Olha que para marcar data é uma coisa terrível, né? Mas o Senhor aqui, ele marcou a data, e o Senhor disse para ele assim, porque Moshe vai questionar o Eterno. Ele vai falar assim: Senhor, são 600.000 homens adultos, se pegar criança, mulher, aqui vai dar 2,5 milhões de pessoas. 2,5 milhões de pessoas dá 2 Sorocaba e meia. Sorocaba tem aproximadamente 1 milhão de pessoas, dá 2 cidades e meia de Sorocaba, de gente, ok? Pra você ter noção do tamanho do acampamento, ok? E aí o Moshe vai falar assim: Senhor, como é que você vai fazer? Onde é que vai arrumar boi? Onde é que vai arrumar carne para tudo isso? Peixe? Só vai esvaziar o mar com peixe para eles? E o Eterno faz uma pergunta para ele. Porém disse o Eterno a Moshe: teria sido encurtada a mão do Eterno? Quem criou todas as coisas não poderia criar uma situação para ter carne para todos eles? Ele diz assim: agora verá se a minha palavra se há de cumprir ou não. Aí eu lembro do profeta Isaías, que ele diz que a palavra do Senhor não volta vazia, antes faz aquilo que apraz a ele, prospera naquilo para que o Senhor enviou. Irmãos, quando o Senhor abre a boca, ou fala com você, ou usa um profeta para falar com você, tudo que ele fala, ele é obrigado a cumprir. Rabino, por que você está dizendo que ele é obrigado? Porque ele está comprometido pela sua palavra. Ele não pode mentir. Você entendeu isso? Senão ele vai ser igualado a Satanás. E desde quando o Eterno vai dar essa chance para o diabo? Nunca. Se ele te prometeu, ele vai, acabou. Simples assim. É por isso que nós precisamos compreender o que vai acontecer aqui. E olha que lindo, né? Números 11, 25, diz assim: então o Eterno desceu na nuvem e lhe falou, tirando o Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Irmãos, a profecia, ela não é algo novo. A Brit Hadashah, então tem os profetas que o pessoal
falava em língua e profetizava. Não, isso aqui é antigo, é coisa da Torá. A profecia é muito antiga, entendeu? Então, esse tipo de coisa aqui, o Espírito Santo já tocava na vida daquelas pessoas para eles profetizarem. Então, isso é muito natural para a gente entender quando alguém se levanta para falar em profecia, que é coisa da Torá. Pergunta. Posso fazer? Pode fazer a pergunta, por favor. Essa profecia, o que seria afinal? O que foi profetizado? O que foi dito? Esses que eles sabiam que se comeriam a carne, eles vomitariam, morreriam, veriam essa praga? Então, vamos por partes. A primeira profecia. O que foi dito na profecia? Ninguém sabe. Mas nós sabemos que eles profetizaram no arraial. E se eles profetizaram, eles foram a boca do Eterno. Então isso significa que os Sanedrim, os sábios, eles têm que ser a boca do Eterno e eles podem profetizar para a nação. Presta atenção, isso é importante, irmãos. Isso é muito importante. E logo depois disso, nós temos o seguinte: está escrito que o Senhor soprou um vento, e a palavra é ruach. Ou seja, quem foi buscar as codornizes? O Espírito Santo. Ele buscou as codornizes e falou assim: cai agora aqui. E eles começaram a cair. E está escrito aqui que chegou à altura de 2 côvados sobre a terra. 2 côvados é 1 metro. 1 metro de ave. Aves caídas. É mole ou você quer mais? É carne para todo mundo. Do jeito que o Senhor falou, ele cumpriu. Só que, quando eles começaram a mastigar, com aquela gana, a carne, sabe aquela coisa? Obviamente, eu acredito que eles não oraram e não agradeceram por essa carne. Porque o desejo que eles tinham, e aí entra a questão carnal, era tão grande que eles esqueceram até de dar graças, porque choveu codornizes do céu. Aí entra a manifestação da carne, né, Djalma? Eu não vou orar não, Aí o Eterno fez o quê? Matou, com uma praga, aqueles que estavam agindo daquela forma. Irmãos, toda manifestação da carne, ela tem um preço. E nesse caso aqui, ela está ligada à comida. Isso significa, irmãos, que antes da gente comer, antes de você pegar, tomar uma água, fazer qualquer coisa, o que a Torá recomenda? O que os nossos sábios recomendam? Orar. Faça uma brahá, agradeça ao Eterno. Mas pela água, Rabi, não é pela água. Mas a gente vai, por exemplo, vai comer em algum lugar, num restaurante. Eu vou orar no restaurante? Vai. Eu cansei de fazer isso, eu canso de fazer isso. Nós estávamos em Brasília, eu fui pregar em Brasília uns anos atrás. Nós terminamos a pregação, o pastor nos levou para a gente poder comer numa churrascaria. Aí chegou, o garçom serviu a gente e tudo. E aí o pastor falou assim: o senhor não vai comer? Eu falei: não, o senhor não vai orar? E o garçom do lado, ele falou: então ora o senhor. Eu falei: com certeza. Eu baixei a cabeça e orei. E o garçom ficou olhando lá. Eu vou ter vergonha de orar, irmãos? Mas e o que as pessoas vão pensar? Eu não quero saber o que eles vão pensar, não. Eu quero saber o que Yeshua vai pensar de mim. Eu tenho que dar testemunho onde eu vou. Essa semana nós estivemos aqui em Votorantim, resolvemos umas coisas, nós fomos comer pastel, né, Rebeca? Fomos comer pastel, o pastel chegou, nós abaixamos a cabeça e oramos. O povo ficou olhando, ficou, e daí? Qual que é o problema? Os irmãos entenderam, então, tem que ter uma postura. Ou eu creio em Yeshua, ou eu sirvo ele de verdade, ou então eu sou um hipócrita. Desculpe, irmãos, falar isso aí, mas eu acho que a gente precisa colocar as coisas da forma como elas são. Aí eu finjo que eu sou crente,
Eu tenho uma máscara dizendo que eu sou crente, daqui a pouco sua máscara cai. Ah não, eu quero assumir, eu quero ser crente de verdade, eu quero servir Yeshua de verdade. Eu ando, irmãos, todos os dias com isso aqui, ó, o talit katam. Todo dia eu ando de kippah, por onde eu vou eu ando assim. Eu já disse isso também aqui na Paraxá para vocês. Por quê? Porque eu tenho uma identidade, eu carrego um nome, eu carrego Yeshua comigo. Eu tenho uma responsabilidade. Então, esse pessoal aqui foi comer e se esqueceu que aquilo não tinha, aquilo não brotou da terra, aquilo veio do céu para eles, para poder atender um desejo deles, um desejo carnal deles, o que é pior. Mas o Eterno ouviu e falou assim: eu vou fazer uma concessão para vocês e vou fazer vocês comerem carne, mas vocês vão enjoar de carne. Tanto que daqui a pouco eles vão enjoar da carne. Do jeito que o Senhor falou, vai acontecer. Vai ter que voltar para o maná. Vai ter que voltar para o maná. Mas só falar uma coisinha aqui, Rabino, que hoje, essa semana eu tive que elogiar uma pessoa, inclusive ela está aqui conosco, a Fabiana, porque ela em pouco tempo entendeu algo, que você não tira um tempo para o Eterno, o Eterno está dentro do nosso tempo, é o tempo inteiro, a hora que você levanta, a hora que você vai comer, a hora que você... o tempo inteiro o Eterno está durante, nós respiramos o Eterno. É verdade. Né? E ela entendeu isso muito bem, né? Quando ela falou no áudio, né? E eu falei, gente, que tremendo, porque nem todo mundo entende isso. Que fala assim, eu vou tirar um tempo para, claro, a gente tira um tempo para orar, para, né? Claro, ajoelho, orar. Mas assim, o conceito lá fora é você tem que tirar um tempo para o Eterno. Você está com o Eterno. Não, a gente está com o Eterno o tempo inteiro. A gente respira o Eterno, né? A nossa vida é assim, Senhor, eu vou ali, eu posso ir? Não, não pode. Senhor, eu posso comprar tal coisa? Não, ou pode comprar. Quer dizer, a gente está o tempo inteiro nesse interagindo com ele. Interagindo, né? É isso que eles não estavam aqui, né? Eles separaram o Eterno. Peraí, Eterno, nós não precisamos do Senhor, não. Deixa a gente se guiar sozinho. O Eterno falou, aqui não funciona assim. Lá no Egito, sim, aqui não. Lá no Egito, vocês podem fazer desse jeito. Aqui o negócio tem regras. Exatamente. Irmãos, quando uma pessoa vem para Yeshua e ele começa a estudar a Torá, vai acontecer uma mudança, uma transformação de padrão, de nível. Entendeu? Alguém aqui já orou o Pai Nosso? Todo mundo já orou o Pai Nosso? Nós estamos fritos, né? Porque nós fizemos uma declaração e dissemos uma coisa para o Senhor: seja feita. Então nós entregamos até a nossa vontade na mão dele, que é o que a Rebeca acabou de falar. Só que tem hora que a pessoa quer retomar o controle. Mas não, Senhor, isso aqui só deixa que isso aqui eu sei o que eu estou fazendo. Bobinho, não sabe nada. Entendeu? Então tudo isso, irmãos, é para a gente compreender que andar com Yeshua é o seguinte, é andar no Espírito, é perguntar as coisas, é consultá-lo, e tudo vai dar certo, porque quando ele fala assim, faz, a gente faz e dá certo. Para mim finalizar a Paraxá, eu queria só fazer um comentário aqui, que quando Miriam e Aharon falaram de Moshe, meu pai, falaram da mulher cuxita que ele tomou. Amados, a palavra Cush significa etíope. As mulheres etíopes são negras. Negra. Moshe casou com uma mulher dessa e Miriam reclamou. Irmã, né? Irmã mais velha. Não vai falar do irmão que é profeta? Opa! Complicou. E agora? Aí o Eterno ouviu. E Moshe, segundo a Torá, está declarando ele um homem muito manso. O que Moshe fez? Nada. Como Moshe não fez nada, o Senhor tomou as dores dele. O Senhor falou assim, chamou Miriam e Aharon e falou assim, eu falo com os profetas por sonho, visão, revelação. Ele conversa comigo praticamente face a face. Então, não mexe com ele não, porque ele é meu.
Aí agora você vai ficar leprosa, você vai aprender, você vai ficar fora do arraial 7 dias para você analisar o que você falou. Por que a pessoa ficava leprosa? Lashon Hará, maledicência. Vai ficar fora do arraial para quê? Para ficar pensando assim, que besteira que eu fiz, hein? Ei, que besteira. E acho que ela devia ficar ali fazendo o quê? Orando em arrependimento por aquilo que tinha feito. Ah, amados, Moshe orou por ela, Senhor, cura. Eu até falei assim, peraí, ela errou, tem que pagar o preço do erro agora. Daqui a 7 dias eu curo, mas hoje não, porque ela errou e ela precisa aprender através do erro que ela cometeu. O erro foi aqui didático para Miriam e para a nação de Israel. Eles falaram assim, se o Eterno não poupa nem Miriam, que é irmã de Moshe, imagina nós, vou ficar, opa, eu vou ficar esperto aqui. Por isso, irmãos, nós precisamos tanto entender a Torá, entender essas coisas e falar assim, puxa vida, o Eterno é tão lindo conosco, Ele tem feito tanto por nós. Para que a gente vai abrir a boca para reclamar? Voltando lá no início da Paraxá, é tão bom ser grato, louvar o Senhor. Se levantou, Pai, obrigado por esse dia. Ah, está chovendo, Pai, obrigado pela chuva. A gente está precisando, né, de uma chuvinha aí. Mas, Senhor, eu queria te agradecer por isso, mas eu quero te agradecer por aquilo. Pai, ó, acabou o negócio lá em casa, mas muito obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome por isso. O que vai acontecer? Vão disparar uma série de milagres na nossa vida. Mas quando a pessoa dispara a murmurar, vem um monte de demônio atrás da pessoa. E aí começa a dar errado. Por isso, um conselho do seu rabino para você hoje: não reclame. Está com problema? Agradece ao Senhor. Está tudo bem? Agradece ao Senhor. Não abra a boca para que a sua boca se torne um instrumento de Satanás, porque você vai estar implodindo a sua própria vida. Não jogue contra você. Tem alguma coisa que precisa ser dita? Porque eu vou terminar. Só rapidinho aqui, a Lashon Hará é terrível, né? Além dela contaminar as pessoas, ela causa também algo que está escrito aqui. O povo não pode partir. Quer dizer, ela atrasa também aquilo que você pode seguir em frente. Porque o povo teve que esperar ela melhorar 7 dias para poder partir para outro lugar. Então, assim, como que a Lashon Hará, ela trava a vida da pessoa? É verdade. Né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a Lashon Hará, a pessoa às vezes fala coisas que às vezes ela nem acha que é a Lashon Hará, mas está falando e está contaminando aquelas pessoas e a vida dela para. Ela vai ter que parar e a comunidade teve que parar para esperar ela. Quer dizer, não afeta só a vida da pessoa, afeta também a comunidade, porque os irmãos tiveram que esperar ela melhorar para poder partir. Sim. E só complementando a palavra da Rebeca, por que afeta a comunidade? Porque nós somos um corpo. Está tudo interligado. Não adianta a gente achar que eu vou fazer aqui, não vai acontecer nada lá. Mas sim. O pecado que nós cometemos afeta uma vida do outro. Você está entendendo isso? Pega o microfone ali. Por isso, irmãos, isso é terrível. A gente tem que pensar antes de pecar, pelo amor de Yeshua. Pense se você vai não fazer besteira, para não afetar depois a própria congregação. Pode falar. Eu fiquei perguntando aqui para mim se Moisés havia sido influenciado pela reclamação do povo e ele estava jogando a toalha, desistindo. Eu pensei, se ele me vê assim, parece que ele se corrompeu, que a reclamação do povo, desse ministro, afetou ele, e por isso que ele está desistindo. Aí eu lembrei do que o senhor falou da maçã podre. Contudo, eu vendo aqui, aí a irmã dele sim foi corrompida, foi influenciada, porque ela falou, será que ele só ele recebe o Espírito?
E aí o Senhor, é relatado aqui por intermédio do Eterno, ele era humilde. O que ele disse por Eterno, a intenção dele era boa. Olha, me ajuda, por favor. E eu entendo também aqui que mesmo que se eles tivessem feito a bênção para o alimento, a palavra não ia voltar atrás, eles já teriam morrido. É verdade. E isso Porque o Senhor conhecia a intenção da reclamação deles. Eles Verdade. queriam realmente continuar desobedecendo. Eles queriam morrer. Sim, Era um desejo. isso não é uma reclamação de Moshe, vamos lembrar bem, né? Ele não ajuda, por favor, me ajuda. É Olha um o que pedido está de acontecendo. socorro. E aqui dizem, não me deixe ser tão infeliz. É isso que está acontecendo. E, irmãos, só quem é líder entende o que é isso. Só quem é líder sabe o que é quando o Senhor te acorda de madrugada e fala assim, vai orar lá pelo fulano, pelo ciclano. Ou quando você está fazendo qualquer coisa no seu dia a dia, o Espírito Santo fala assim, ó, para e vai orar porque está acontecendo isso assim, 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 ora agora porque a situação está perigosa. Só a gente que é líder sabe o que é isso. Então, e a pessoa depois pega e faz algo para poder reclamar da gente, ainda vem para cima da gente, fala assim, porque nós não temos suficiente, porque nós somos isso, você não está fazendo do jeito que a gente queria, eu não vou fazer do jeito que vocês querem, não, eu vou fazer do jeito que é certo, do jeito que a Torá manda. Nós temos que nos adaptar ao que está escrito, eu não tenho que fazer a vontade de ninguém, não tenho que fazer a vontade de Yeshua. Portanto, vamos caminhar junto dentro do padrão da palavra, não fora dele. No Midrash fala que Miriam criticou Moisés porque ela era defensora do mandamento de ser fecundo e multiplicar-se. E fala no Midrash que Moisés ele ficou por um tempo sem coabitar com a esposa dele e ela criticou ele por conta disso. E por isso que o povo não partiu de viagem enquanto ela não cumprisse esse encerramento aí que o Eterno pediu por conta desse zelo dela por esse mandamento. Porque fala que também no Midrash que quando o faraó ele baixou o decreto de matarem os primogênitos, diz que os pais de Miriam eles se separaram com medo desse mandamento deles sofrerem por conta deles terem gerar um filho e eles terem que se separar ou ser assassinados. E ele fala que quando era menininha ela fez os pais se reconciliarem. E isso é zelo, né? É um zelo excessivo de Miriam, porque ela achou que a situação que Moshe ia viver era a mesma que os pais viveram, só que o contexto é diferente. E nesse caso, quando ela fala com Moshe, ela não está falando com os pais, ela está falando com um homem de Deus que está numa caminhada e que ele está empenhado mais com o espiritual, porque ele já tinha filhos. A preocupação dele não era ter filhos, a preocupação dele era outra, ter filhos espirituais, entendeu? Lembrando que Moshe está numa caminhada aqui levando o povo, e eu imagino o seguinte, irmãos, com o estresse todo que esse homem passou, ele devia chegar em casa e devia dormir, não queria saber mais nada, não. É só aqui para a gente entender, né? Todo mundo aqui é adulto, vocês estão entendendo o que eu estou falando, então misericórdia, né? Por isso, eu acho que a gente tem que analisar a Torá e entender o que está acontecendo aqui no contexto. Esse homem, ele está trabalhando arduamente para que o povo não se perca, e tem gente aqui morrendo e se perdendo. É isso que, para quem é líder, irmão, se você pensar o seguinte, fulano morreu em desobediência à Torá, foi para o inferno, e ele estava debaixo das minhas mãos, eu fiz tudo por ele, eu tentei ajudar, e aconteceu, porque ele não quis ouvir a minha orientação. Para um líder isso é terrível, irmãos. Aconteceu comigo, eu tive um caso desse, de uma pessoa que se desviou, eu fui atrás, aconselhei, essa pessoa saiu do Brasil, tomou uma overdose no exterior e morreu, na Tailândia. Para onde você acha que ele foi? Você entendeu? Eu voltei arrasado, eu falei, pai, por que, Senhor? Porque você como líder, você começa a se questionar sobre isso, porque a gente ama o rebanho, e a gente se dá pelo rebanho. Então isso, irmãos, eu fico imaginando que o rebanho aqui não é grande. Imagina o Moshe com 2,5 milhões se preocupando com esse povo e tentando ajudá-los.
chamados a não se perder. Imagine isso. Então, quer dizer, é muito mais do que nós estamos imaginando isso. Por isso que, vamos respeitar. Moshe foi um baita de um servo do Eterno, né? Mais alguma coisa que eu vou terminar? Só colocar um pontinho do irmão aqui, que também a última coisa que Moshe precisava é que a família se virasse contra ele. Sim. Ele já tem toda uma nação que vira e mexe tem rebeldia. Outra coisa, o que aconteceu foi uma chorrará entre Miriam e Arão. Não foi com Moshe. Não vieram para Moshe para falar com Moshe. Por isso Falaram que ela de ficou Moshe. leprosa. Falaram Miriam e Arão contra Moshe. O Eterno só não pôs Arão leproso porque ele era sumo sacerdote. E não podia, porque senão ele não ia poder oficiar. Porque senão ele ia entrar na rodada também, porque ele fez a chorrada também. Né? Então, assim, eu creio que não é muito esse negócio de Miriam, que ela queria que ele, né, e tal. Porque eles começaram a falar mal do irmão aqui, e o Eterno falou, pai, não. Vocês vão lá e falar com ele. Agora ficar falando os dois juntinhos aqui mal, aí vai dar problema para vocês. Né? É porque o Eterno ouviu. Ouviu? Quem não podia... Ouviu, mas o Eterno ouviu. Quem não podia ouvir, ouviu. É. Então, irmãos, nós vamos terminar nossa paraxá, e você que nos acompanhou até agora, que o Eterno abençoe sua vida em nome de Jesus. E nós vamos nos ver na nossa próxima paraxá. Não perca mais uma paraxá emocionante em nome de Yeshua. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Toda Rabá.